pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer maquiagem caseira. Isso mesmo, eu vou ensinar vocês a fazer um delineador em gel, iluminador, primer de sombra e esse batom aqui em bala. Vou fazer essa maquiagem, beleza? Eu andei pesquisando na internet e encontrei bastante vídeos e tutoriais ensinando a fazer uma porção de coisas. Eu achei muito legal, muito interessante, resolvi trazer pra vocês. Então, já me ajudem aí clicando em gostei e não deixem de se inscrever no canal. Se inscrevam aqui embaixo pra poder conferir os próximos vídeos e as próximas novidades, tá bom? Vamos lá? Pra começar, eu coloquei uma folha em cima da mesa pra poder não sujar. Depois, pra fazer o delineador, eu vou usar um cajal de lápis preto. Pode ser o lápis preto também, vocês que escolhem. Então, eu vou colocar o cajal aqui. Já tá quebradinho. Vou colocar um pouquinho de manteiga de cacau. E a gente vai colocar essa mistura para derreter um pouquinho, alguns minutinhos no micro-ondas. Eu vou derreter e já mostro pra vocês. Misturei um pouquinho no micro-ondas e ficou essa pastinha. Só que como deu pouquinho, então eu vou colocar um pouquinho de sombra preta. Vou raspar um pouquinho da sombra preta. Só pra dar um pouquinho mais de volume. E também vou colocar um pouquinho de vaselina sólida. Então, vou pôr só um pouquinho de vaselina. Bom, então o resultado foi esse daqui. Ele ficou bem líquido, bem cremosinho. Então, lembrando que eu coloquei manteiga de cacau, o cajal ou o lápis preto, vocês que decidem isso, um pouquinho de vaselina e um pouquinho de sombra preta. Se você for alérgico à vaselina, você pode colocar mais manteiga de cacau. Pra você saber se você é alérgico ou não, é só você colocar um pouquinho da vaselina nessa dobrinha do braço e testar. Se ficar vermelho, você é alérgico. Se não ficar, tudo ok e você pode usar a vaselina. Depois, eu derreti isso daqui no micro-ondas por uns 2 minutinhos, mais ou menos. Claro que você tem que ir colocando aos poucos, então vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Agora, é só a gente colocar no nosso potinho. Delineador pronto. Olha como que ficou. Vamos testar? O segundo item que a gente vai fazer é um pó iluminador. Então, primeira coisa, vocês vão pegar aquele pó que vocês não usam mais, que é da cor errada, e vai colocar um pouquinho aqui. Depois do pó, a gente vai raspar uma sombra branca. Gente, quanto mais coisa cintilante vocês usarem, melhor, porque é isso que vai dar mais brilho pro nosso iluminador, tá bom? Agora, eu vou colocar uma outra sombrinha branca. O importante é ele ficar o mais branco possível. Usar essa sombra branca aqui. Raspei toda essa sombrinha branca aqui. Agora eu vou raspar um pouquinho dessa e um pouquinho dessa, porque eu quero um pouquinho mais de brilho no meu iluminador. Pronto. Raspei essas duas sombrinhas aqui, mais aquela branca e mais o pó translúcido. Agora, eu vou colocar um pouquinho de talco. Vamos lá. O importante não é esse pó translúcido ficar marronzinho, tá? O importante é ele ficar mais clarinho, mais branquinho. E o pó é só pra dar uma consistência a mais. Agora nós vamos mexer. Agora que todo o pó tá aqui, eu vou debotar ele no potinho. Então, eu vou fazer o que eu sempre faço. Vou colocar uma tampinha de álcool. 2 tampinhas de álcool. E vou misturar. Cuidado para não colocar bastante álcool, que nem a esperteza que fez, tá, gente? Senão fica muito líquido. Pronto, coloquei no potinho.
tá? Agora eu vou deixar de um dia pro outro, porque não tem como colocar o papel pra poder apertar o nosso iluminador. Então eu vou deixar ele secar sozinho. O item que a gente vai fazer é um fixador de sombras. Então eu vou usar um lápis branco, tá? De maquiagem. Eu não vou usar o lápis inteiro, eu vou usar só um pouquinho. Pronto, essa parte aqui a gente reserva. Agora a gente pega aqui e corta na lateral. Pronto. Ó. Aí vocês vão tirar o recheio, digamos assim, do lápis aqui dentro do potinho. Pronto. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de vaselina. E vai derreter um pouquinho no micro-ondas também. Ficou assim, ó, consistência dele. Então, agora eu vou colocar no potinho. Então, tá aqui o nosso fixador de sombra. Agora a gente vai fazer um batom em bala. Lembra aquela embalagem da manteiga de cacau que a gente usou para fazer o delineador em gel? Então, a gente vai reaproveitar essa embalagem. Para fazer esse batom, a gente vai usar como base mais um pedaço de manteiga de cacau. Aqui. Vamos colocar um pouquinho de vaselina. E pra fazer a cor, eu vou colocar sombras. Algumas sombras e um pouquinho do pó de novo. Eu quero o meu batom um pouco mais marrom. Só um pouquinho pra fazer um fundo. Vai colocando sempre aos poucos, tá, gente? Vou colocar um pouco dessa sombra marrom, que é um pouquinho mais acinzentada, ó. Vou colocar essa sombra. Vou colocar essa daqui, que também é um pouquinho mais clara. Agora, todas as sombras, a manteiga de cacau e a vaselina, eu vou derreter um pouquinho e depois eu mostro pra vocês como ficou. Bom, então a consistência dele ficou assim. Gente, quanto mais líquido, melhor, porque você vai colocar na embalagem de batom e vai esperar ele secar. Então, agora a gente vai colocar nessa embalagem, tá? Ó, eu abaixei só um pouquinho e vou pôr aqui. Agora o nosso batom tá todo aqui dentro. Só esperar ele secar pra gente ver como ele vai ficar. As caseiras de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!